Edição em camadas no Photoshop. Bom, então esse exemplo que eu vou mostrar aqui, eu estou com o Lightroom aberto e eu quero editar essas duas imagens no Photoshop. Então eu tenho essa primeira imagem, que é essa parte de baixo, já foi feito um tratamento nela, mas o céu está muito estourado, então eu quero pegar o céu dessa outra imagem aqui, que ela foi feita com um valor de exposição menor, foi feita subexposta, então a parte de baixo está escura, mas o céu está com um contraste legal e eu quero pegar esse céu aqui, dessa foto, e usar nessa foto aqui. Para isso, eu vou selecionar essas duas fotos aqui dentro do Lightroom. E venho aqui no menu Foto e no Editar em e utilizo a última opção, Abrir como camadas no Photoshop. Então, o Photoshop, a partir desse momento, ele vai ser, foi chamado já por dentro do Lightroom e vai abrir esses dois arquivos em camada. Vale ressaltar que os dois arquivos estavam em NEF e abriram aqui para mim, em RGB, 16 bits, com espaço de cor para foto. Isso seria o fluxo de trabalho ideal para a gente trabalhar com Photoshop, em 16 bits e espaço de cor para foto. Mas se eu trabalhar com 8 bits, por exemplo, a diferença, ainda mais nesse caso aqui, dessa imagem, não vai ser nenhuma diferença absurda. E o trabalho, o arquivo fica menor. Bom, feito isso, eu venho aqui no menu Camadas. Então, abrindo aqui o menu Camada, as duas fotos foram carregadas, cada uma em uma camada diferente. Bom, então em cima eu tenho essa camada mais escura e embaixo eu tenho a foto mais clara, né? Então, essa ordem aqui não é tão importante, eu posso, enfim, até inverter a ordem aqui, clicando na camada de baixo e arrastando sobre a outra. Então, da maneira mais simples que eu poderia fazer aqui, seria usar aqui a ferramenta borracha, onde eu teria o controle do pincel. Vou aumentar aqui. Tá. Vou adaptar o tamanho do pincel mais ou menos para essa área do céu aqui. Vou reduzir essa opacidade. Mais um pouquinho, ok. E aí eu também posso mexer um pouco na opacidade desse pincel. Bom, à medida que eu passar essa borracha, o pincel borracha aqui no céu, eu vou exibindo, na realidade, o céu da camada de baixo. Esse é o céu que está aparecendo, então à medida que eu vou apagando aqui, se eu eliminar, desligar a camada de baixo, ó, fica transparente aqui. Então, vou fazer do zero aqui. Então, ó. Só passar aqui. Pronto. Então aqui eu tiro completamente o céu. E aí eu posso, se eu quiser, agora fazer um acabamento mais fino, reduzo bem a opacidade dessa borracha, só para tentar melhorar um pouco aqui essa área
de transição. Então essa seria a maneira mais simples de fazer. Eu poderia também, se eu quisesse, diminuir um pouco a opacidade dessa camada. Ele mistura mais um pouquinho a camada de baixo com a de cima, e aí reduz um pouco essa diferença. Então esse pincel, esse recurso do pincel é um recurso bem simples. Eu poderia também, se eu quisesse, aproveitar, escurecer outras áreas na imagem, por exemplo, se estivesse muito claro. Então, aonde eu vou passando esse pincel aqui, na realidade, eu vou vazando essa imagem aqui de cima e vou deixando aparecer essa imagem, revelando, né, a parte da imagem de baixo. Então fica super simples eu trabalhar dessa forma. Então, isso aqui é um uso múltiplo, né? Porque eu posso, enfim, duplicar essa camada várias vezes. Poderia, por exemplo, aqui achatar essas duas camadas, criar uma nova camada, vir aqui agora, por exemplo, usar a luz indireta, que é no meu modo de mesclagem. Coloco aqui em torno de 15, 20%. Eu ganho um contraste de uma forma bem simples. E se eu achar, por exemplo, nessa nova camada que eu dupliquei, por exemplo, essa região aqui, quando eu aumento o contraste, ela escurece. Então, da mesma forma, eu posso usar a borracha, apagando um pouco essa parte escura. Para quê? Para evitar de eu escurecer muito essa área e perder ali algum detalhe, por exemplo. Então é uma maneira muito simples que eu posso usar essa ferramenta, esse recurso de camada, com a borracha sobrepondo imagens e querendo aproveitar, vamos dizer assim, né, a parte melhor de cada imagem. Eu vou voltar no histórico aqui. Vou voltar ao ponto onde eu tenho duas camadas. Vou de novo colocar essa camada mais clara embaixo. De uma maneira em geral, eu gosto de deixar por cima a camada onde eu quero apagar a menor área da imagem. Ou seja, essa camada aqui, na realidade, eu só quero apagar a parte do céu. Não quero apagar a parte de baixo. Então, um recurso muito similar ao que a gente usou agora com a borracha, porém é um recurso melhor, onde eu vou ter mais a ferramenta melhor com mais recurso, seria essa ferramenta aqui, adicionar a máscara de camada. Então ele, na hora que eu clico, ele cria esse quadrado branco aqui, e a ideia é que ele vai funcionar exatamente como funciona a borracha. Sendo que ao invés de usar a borracha, eu vou usar um pincel. E o pincel eu posso usar em dois estados. Ele com a cor de primeiro plano preta, aonde, deixa eu trocar a opacidade máxima aqui, aonde eu pintar, vamos dizer assim, de preto o meu pincel, eu abro um furo na máscara, eu abro um furo na máscara, eu vou abrindo um furo na máscara e vou revelando a parte de baixo da imagem, que é essa aqui. A vantagem desse processo em relação à borracha é que se eu inverter e botar agora um pincel branco, eu vou reconstruindo a minha imagem. E aí você nota que nesse quadradinho branco aqui, ele vai marcando ali também. Então a vantagem aqui é que eu ganho mais controle, né? Eu posso, a tecla X inverte de preto, aqui a posição do preto e do branco, então eu posso tanto
apagar, quanto no branco reconstruir. Tá? E o interessante aqui é que aí aumenta as minhas possibilidades também. Eu posso trabalhar nesse caso com pincel, que seria, vamos dizer assim, a ferramenta mais simples, o modo básico de usar ele. Então eu vou, por exemplo, reduzir a opacidade e poderia nesse canto aqui da imagem que está mais claro, ó, passando o pincel e escurecendo. Se está, nesse caso aqui, escureceu demais, eu posso dar um undo, reduzo a opacidade, então eu vou botar a opacidade do pincel bem baixa, ó. Então agora ele reduz a opacidade e o pincel não fica, na hora que ele vai pintar escuro, ó, não é tão forte, né? Bom, então eu tenho essa possibilidade normal e posso trabalhar aqui, é bem interessante para fotografia de paisagem. Aqui onde eu tenho o balde, né, a lata de tinta, eu tenho essa ferramenta degradê. Então ela, na realidade, eu vou criar uma camada branca aqui só para demonstrar como funciona a ferramenta. Então eu vou trabalhar esse degradê que já vem pronto aqui, de preto para o branco, aparece para mim, nesse primeiro modo aqui, ok? Que é um degradê linear. Então o que ele vai fazer esse degradê? Ó? Se eu venho de cima para baixo, ó, ele pinta de preto aqui, de branco, e faz essa área de transição aqui entre o preto e o branco, como se fosse um filtro graduado, né? E se eu fizer ao contrário, o preto está embaixo e o branco está em cima. Ok. Então vamos lá. Eu vou fazer isso na minha camada. Eu sempre tenho que... esse tem um pequeno... Ó, aqui diz... aqui eu estou trabalhando na imagem, aqui eu estou trabalhando na máscara de camada, ok? Então eu sempre tenho que trabalhar aqui na máscara de camada, senão eu vou pintar em cima da imagem. E aqui eu posso recolher isso aqui. Eu posso agora criar esse degradê. Aqui eu estou puxando de cima para baixo. Ó, que interessante. Ele fez um degradê bem aqui, né? Então, e o mesmo controle de opacidade eu tenho aqui, ó. Então eu quero trabalhar um degradê nessa área aqui, como se fosse exatamente filtro graduado. Ó. Vou aumentar mais um pouquinho. Olha lá. Então aqui eu tenho muito mais controle e ele fica muito mais bem acabado do que eu trabalhar com pincel, por exemplo, né? Olha a diferença. Eu venho aqui, ó, desativo a máscara, ó, sem a máscara e com a máscara, né? E ele corta certinho, ó. Ele cria aqui uma área, esse é o melhor desse recurso. Ele cria aqui uma área de transição mais suave do que o pincel. Então com isso eu consigo trabalhar bem aqui, como se fosse o meu filtro graduado. Então, eu ganhei esse controle e aí eu posso agora, por exemplo, trabalhar com pincel e escurecer, por exemplo, algumas áreas aqui da imagem. Posso fazer aqui, vai funcionar exatamente como se fosse um dodge and burn, por exemplo. Então posso escurecer. E aí eu posso mudar a todo momento, né? Eu posso de novo aqui reduzir um pouco a opacidade, se eu quiser. Enfim. Isso realmente é uma questão de prática, né? Quanto mais praticar, você vai tendo essa sensibilidade de quanto você mexe a opacidade ou não. Bom, uma vez criado aqui já o meu degradê, acabei a edição da minha máscara, eu venho aqui e achato a imagem. Esse achatar a imagem eu vou juntar as duas camadas numa única camada.
Então eu posso aqui, por exemplo, de novo, duplico a camada com Ctrl J, posso usar esse recurso aqui do luz indireta, ó, ligando, desligando, beleza, um contrastezinho bacana, sem muito esforço. Se eu gostei, não estou achando que... Se tiver alguma área aqui que eu acho que eu estou perdendo detalhe de novo, eu posso tanto apagar com a borracha ou criar a máscara de borracha, máscara de camada, e apagando essas regiões, por exemplo, mais escuras, né? Que não aumenta muito o contraste, eu perco o detalhe. Ó. O resto da imagem ficou ótimo. Então, feito isso, achata a imagem. Se eu quiser, por exemplo, entrar só mais contraste no céu, eu duplico essa camada novamente, eu posso fazendo isso em pedaços. Posso usar, por exemplo, multiplicação, que é bem forte. Ó. E nele aqui, eu não quero entrar contraste nessa área de baixo da imagem, eu de novo crio uma máscara de camada, venho aqui na ferramenta degradê e aqui ao contrário. Ó, deixa entrar praticamente só no céu. Posso inclusive duplicar só contraste. Ó. Sem as camadas, com as camadas. Entrando contraste só aqui no céu. Feito isso, achato a imagem. Quando eu achato a imagem, na realidade eu estou unificando as camadas. Né? Feito isso aqui, eu acabei a minha edição. Basta eu posso salvar ou posso direto no comando fechar e ele vai perguntar se eu quero salvar essa edição. Eu digo que sim. Ele já salvou e quando eu voltar ele já está dentro aqui do Lightroom. Já criou esse arquivo aqui no mesmo lugar onde eu tinha ó, meu NF mais claro, meu NF mais escuro, e ele criou esse arquivo TIFF lá no Photoshop, só que ele importa isso novamente para dentro do Lightroom. Então, se eu quiser continuar uma edição aqui, por exemplo, de novo no Photoshop, basta eu vir em Foto, editar em Photoshop. Ou se eu quiser, eu posso ainda tratar também, continuar tratando esse arquivo dentro do Lightroom. Posso usar aqui exposição, realce, claridade, enfim, continuo fazendo, se eu quiser, posso fazer aqui ainda a minha edição por dentro do Lightroom. Uma vez feito isso, para essa edição fazer efeito, como toda outra edição, eu tenho que vir aqui exportar novamente. Ok? Então, é isso.